a gente já sabia que estava com algum problema no som, mas já estou regularizado. Só que eu tive que trocar o microfone. Mas a gente já tinha passado pelo Jornal Diário de hoje, que você tem o 2742-9977, 2742-9977. Hoje, quando eu abri, o que, aliás, não é a primeira vez que eu falo isso, eu falo quase que sempre, gente, a eleição está aí, você tem que votar, tem muita gente boa, são bons candidatos. Ah, mas não tem candidato que eu queira. Não tem que você queira, mas tem candidato bom. Você não pode dizer que não tem bons candidatos. Mesma coisa falam da Câmara. Ah, porque esse vereador não é bom, que eu pedi a ele um quebra-molas e ele não botou quebra-molas na minha rua. Já me falaram isso. Não é função de vereador botar quebra-molas. Não é função de vereador levar você, te ajudar numa ambulância. Isso não é função do vereador. Eles até fazem, mas não é uma função dele. Isso é função do governo, né? É função do executivo. Só que as pessoas, elas confundem, né? Confundem ainda. Talvez isso mude um dia. Acho muito difícil. Obrigado, Maria Felício. Muito obrigado. Só que as pessoas confundem. Então, a gente está aqui quase que diariamente. Eu estou falando isso e trazendo nomes aqui para vereadores, pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeito. O podcast com o Anderson também ontem entrevistou o Júlio Rocha. Por quê? Para mostrar à população quem são as pessoas que estão ali querendo trabalhar por Teresópolis. Porque um vereador, por exemplo, vereador não é uma profissão. Ele está ali durante um período, tá? Para criar leis, para criar projetos, para lutar pelo nosso município. Não para ficar colocando quebra-mola, isso é outra história, né? Mas muitas vezes ele é obrigado a fazer porque o executivo deixa de fazer. Aí ele vai e faz isso, mas como se fosse a parte dele, as pessoas não entendem. E outra coisa é a falta de politização e as pessoas não se interessarem por política e pelo município. É isso que eu quero começar com a Carol, que me abandonou há um ano atrás, e eu quero começar a falar com ela sobre isso, e é bom tê-la aqui mais uma vez. Carol Quintana. Bom dia, Hélio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Realmente, eu estava até comentando com as meninas que acho que faz um ano que eu não venho aqui conversar com você. Então, um prazer enorme estar aqui hoje debatendo esse tema tão fundamental para a nossa cidade, né? Que é o processo eleitoral, que é a gente falar sobre política, porque eu costumo falar isso para os meus alunos, Hélio. A gente só transforma a nossa vida através da política, né? Não existe mudança social fora da esfera da política. Então, fundamental que a gente discuta política, né? Fundamental que a gente... E aí, parabenizar você, né, por estar trazendo os pré-candidatos aqui, porque a nossa população, ela precisa se inteirar desse debate, né? A gente vem para um processo eleitoral e a gente luta também contra a abstenção. Muitas pessoas não vão às urnas votar, né, porque acham que político é tudo igual, né, que a política ela não serve para nada, e não. Político não é tudo igual, o voto é muito importante. Se o voto não fosse tão importante, as pessoas não iam ficar em cima, né? Não ia ter tanta gente querendo comprar voto, né? Tanta gente em cima. Então, eu falo isso para os meus alunos, que o voto é fundamental, voto é poder, e a história da humanidade mostra o quanto que a gente demorou para conseguir isso, né? Que é a participação política. Para nós, mulheres, então, mais ainda. Nós, mulheres, demoramos muito, né, para votar, que no Brasil, só a partir da legislação de 32, da Constituição de 32 com Getúlio, que garante aí o voto às mulheres. Então, a gente não pode desperdiçar. Foi tanta luta árdua, né, para que a gente conseguisse participar do poder, participar da política, que a gente tem que valorizar muito o nosso voto. Então, saudar aí o esforço, né, do Diário, o esforço do seu programa, de estar trazendo esse tema tão importante para a nossa cidade. Ela parou, fiquei esperando aqui o tempo, que eu conheço, né? Você falou da mulher ter o voto, começou com Getúlio em 32, mas nem foi ele, foi a pressão popular, tá? Foi a pressão das mulheres que fizeram com que elas passassem a ter direito ao voto, porque antes não tinham direito ao voto. Então elas adquiriram esse direito e até hoje estão votando, mas só que a participação da mulher, ela é muito pequena na política. Por quê?
E ela tem que partir da mulher, Carol. Eu sei que você é uma guerreira, uma ativista, você está sempre trabalhando, um ativista político, você está sempre trabalhando politicamente, além de ser professora, óbvio, né? Eu quero, já vou te fazer uma pergunta sobre teus alunos. Por que a mulher não se interessa menos? Olha, Hélio, eu acho que tem aí a ver com um machismo, né? Com o fato de que nós, mulheres, a gente está sempre muito reservada aos espaços privados, né? É difícil a participação das mulheres nos espaços públicos, nos espaços de poder, né? Como se ela achasse que ela não faz parte desse espaço, né? A nossa educação é muito voltada para o cuidado da casa, né? O cuidar dos filhos, o cuidar dos pais mais velhos, né? O cuidar de alguém que está doente na família, isso muito restrito aos espaços privados. A gente precisa educar as mulheres, né, de que elas podem ocupar a rua, os espaços de poder, e a política é a esfera máxima de poder, né? E a gente sabe também o quanto que esses espaços de poder são espaços difíceis para as mulheres que sofrem com muita violência. Lamentavelmente, o Brasil é um dos países com um dos maiores índices de violência contra a mulher. Não é à toa que nós pontuamos aí o 5º lugar no ranking de feminicídio no mundo inteiro. Né? O que é o feminicídio? É a morte da mulher pelo simples fato de ser mulher. Por isso que eu acho que ela deveria se fazer presente. Com certeza, Hélio, mas eu digo, enquanto uma mulher que atua na política, o quanto de violência que eu já não sofro. Esse espaço da política é um espaço de difícil atuação das mulheres, está o tempo todo expulsando. E eu quero relembrar aqui, inclusive, o feminicídio político da vereadora Marielle Franco, né, em 2018. Esse é o ponto máximo, né? A nossa vida corre risco se a gente disputar os espaços políticos. Por isso que eu costumo dizer que nós, mulheres, temos sim que ocupar. Quanto mais mulheres estiverem ocupando esses espaços de poder, o parlamento, o executivo, né, mais vai se tornar um lugar seguro, né? E o Brasil, Hélio, é um dos países com uma das menores taxas de representatividade das mulheres nos espaços de poder. A gente está lá embaixo no ranking mundial. E, ao mesmo tempo, nós somos maioria do eleitorado, né? Nós somos 53% do eleitorado no Brasil e a gente apenas ocupa 18%, por exemplo, no Congresso Nacional. Né? E isso tem um problema. Veja bem, se a gente for pegar Teresópolis, o estado do Rio e o próprio Brasil, a participação das mulheres no governo é muito pequena. Você vê, Teresópolis, nós não temos muitas mulheres na secretaria, nem na Câmara. No governo estadual é a mesma coisa e no governo federal mesmo. A gente tem pouquíssimas mulheres como ministras. Exatamente, né? Por isso que a gente precisa de mais mulheres na política, né? Mais mulheres fazendo essa disputa, porque a gente até ocupa alguns cargos, mas nunca é cargo de liderança, né? Por isso que é muito importante a gente fazer essa disputa. Inclusive, isso é um dos motivos de eu colocar a minha pré-candidatura, né? Eu sou pré-candidata vereadora pela Federação Brasil da Esperança, eu sou do PT, né? E coloco meu nome justamente, né, para incentivar a participação das mulheres também, porque já que nós somos maioria, a gente precisa estar ocupando esses espaços, porque eu acredito que numa democracia, para ela ser efetiva e plena, você precisa da participação de todos, né? Então, como que a gente tem uma Câmara dos Vereadores que tem apenas 2 mulheres? A gente precisa ter mais mulheres. Por quê? Porque nós, mulheres, vamos fazer políticas públicas para as mulheres. Nós entendemos a realidade das mulheres. E aquilo que nos dói na carne nos move. Né? Então, claro que não basta ser mulher. Isso é uma coisa importante. O Brasil está debatendo o aborto, as mulheres estão debatendo o aborto sem saber o que falta realmente uma política pública para o aborto, por causa do aborto. Está se debatendo o aborto sem saber o que é. Exatamente, né? A gente perde a discussão do aborto como uma política pública e a gente entra na esfera moral, na esfera religiosa. Mas a gente precisa fazer esse debate a partir do debate político, a partir do debate de saúde pública, né? E para isso a gente precisa das mulheres fazendo esse debate. Mas eu costumo dizer também, Hélio, que a representatividade ela é muito importante. Mas a representatividade por si só, ela não basta. Não basta ser mulher para defender as mulheres. Você pode ter homens que defendem mulheres. Por exemplo, eu lembro do deputado federal Jean Willis no Congresso Nacional. É um homem, né, mas que tinham vários projetos de lei de defesa das mulheres. Ao mesmo tempo, a gente vê lá no Congresso Nacional mulheres que votaram, né, a favor desse absurdo, desse PL aí que criminaliza a vida da mulher. Mulheres que votaram contra a igualdade salarial das mulheres. Né? Então, não basta ser mulher.
Você tem que ser uma mulher, mas você tem que defender os direitos das mulheres. E aí, por isso que o projeto político é fundamental. Se situar politicamente, ter um projeto político de emancipação das mulheres, ele é essencial. A representatividade é importante, mas ela não é tudo. Aliás, ela falou aqui sobre esse projeto do deputado Sóstenes, e eu já entrei em contato com ele, já convidei para ele vir ao programa e já recebi positivamente que ele virá ao programa. Já me garantiram a vinda dele ao programa. Eu quero perguntar a ele sobre esse projeto dos 20 anos, o que, aliás, 20 anos de punição para a mulher que fizer o aborto. O que, aliás, isso não vai à frente, não acredito que isso vá à frente. Eu quero te perguntar uma outra coisa. Você falou dos teus alunos, citou teus alunos. Como é que está a juventude, as crianças, como é que eles estão hoje politicamente? Qual é a visão deles? Não vale os teus, que você faz com os teus alunos, mas no geral, como é que você acha? Vale os teus também. Então, a juventude é essencial, né, no debate político. Inclusive, eles não se sentem também representados por essa velha política. Fico perguntando aqui também quantos vereadores jovens nós temos, né? É importante a gente formar as lideranças e conscientizar a juventude, né? Por isso que eu sou professora de sociologia, nas minhas aulas eu trabalho, eles sabem disso, incansavelmente, para mostrar a importância da política na vida da sociedade, das pessoas, a importância do voto, né? E eu acredito, Hélio, que a gente até tem um debate político, sabe? A polarização política que a gente viveu nos últimos anos, por todo o mal que trouxe desse discurso de ódio, né, de tornar o espaço político violento, mas ele também trouxe uma conscientização política. Os jovens estão sim interessados em discutir política, né? Eu discordo de que a juventude não gosta de política, não participa, está alienado. Não, eles querem, mas eles não se sentem representados por essa velha política. Eles querem uma política que eles acreditam, né? Então, eu acho que também carece desses espaços de poder a juventude. Por isso que eu saldo muito esses pré-candidatos que são jovens, né? E, mais uma vez, não basta ser jovem para lutar pela juventude, você tem que também estar dentro de um contexto político que defenda a juventude, que defenda a política para os nossos jovens, né? E eu incentivo muito, por exemplo, Hélio, os grêmios estudantis em todos os colégios. Os grêmios, eles ocupam um papel fundamental dentro das escolas, porque ali você está ensinando a participação cidadã, né, dos jovens. Então, quero até saudar, dar um beijo enorme para todos os meus alunos que constroem o Grêmio do CIA José Francisco Li, para todos os alunos que constroem o Grêmio do Higino e de todas as nossas escolas, porque é no Grêmio que eles estão também se formando cidadãos, né? Então, a gente precisa também ter política de valorização na educação, que valoriza essa participação política dos jovens. E aí, valorizar os grêmios é essencial. Gilberto, dá uma olhada, por favor, aí no Facebook, que a Marisa deixou um recado aí importante para a gente. Isso é tecnicamente, então dá uma olhada aí, por favor. Você está lá no interior, você dá aula lá no CIA. Por que nós não temos ainda no interior uma universidade para o homem do campo? O filho e o neto do homem do campo estão indo embora, eles estão saindo, são médicos e são advogados. Daqui a pouco não tem mais ninguém para plantar o alface e a couve. Hélio, é uma excelente pergunta. Na verdade, a nossa cidade, né, carece de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. É por isso que os nossos jovens, muitas vezes, são obrigados a sair da nossa cidade para estudar, porque muitos não têm condição de pagar uma universidade particular. A gente precisa muito, e aí eu quero saudar, né, o IFRJ, proposto aí, né, pelo governo Lula, para sediar aqui, porque o IFRJ é uma espécie de escola técnica e universidade federal. Então, a gente vai ter a possibilidade de ter, né, a primeira universidade pública em Teresópolis. E o reitor, o Rafael Almada, me disse que eles vão fazer consultas populares para saber quais são as demandas dos cursos. E eu tenho certeza, né, que uma demanda muito forte para a nossa cidade é a discussão da agricultura familiar, até porque nós somos o maior corredor agrícola do estado do Rio de Janeiro. Os teus alunos não querem ficar lá, eu tenho certeza, eu não conheço teus alunos, óbvio. Mas os teus alunos já não querem mais ficar lá Mas não querem, Hélio, porque não encontram terra. Condições de reprodução. É desvalorizado, né? Trabalham muito, recebem pouco. Se a gente começa a valorizar a política no campo, é claro que eles querem ficar. Quem quer deixar a sua casa, quem quer deixar o seu espaço? Deixa porque não encontra oportunidades de estudo, deixa porque não encontra oportunidade de uma remuneração de emprego decente, e aí quer sair. Se a gente valoriza, né, a gente coloca esses alunos querendo
tá ali. Eu, inclusive, quero saudar o CIA José Francisco Lippe, quero também saudar a minha diretora Marlene Cupertino. Sim, Marlene, gente, o trabalho que é feito lá no CIA é um trabalho, nossa, espetacular. Incrível, inclusive de valorização justamente da agricultura familiar. Os meus alunos são, eu falo isso, são os alunos que plantam as alfaces e que botam, né, a alface na mesa, né, de todos os moradores do estado do Rio de Janeiro, porque nós somos os maiores exportadores de hortaliça, né, para a capital e para os demais municípios. Então, a importância do CIA José Francisco Lippe para a nossa cidade é incrível, é enorme. A gente tem um curso de técnicas agrícolas e a gente agora lá, a gente está transformando ele num curso de agroecologia, porque a gente acredita que a gente precisa fazer uma produção de alimentos, mas uma produção de alimentos sem veneno, porque Teresópolis também é uma das cidades do estado do Rio de Janeiro que mais consome agrotóxico. Então, a gente está começando a mudar o perfil do curso para a gente poder inserir ali as técnicas da agroecologia para que a gente possa produzir uma comida saudável, sem veneno, né, para fortalecer a agroecologia no município. E aí, falando de agroecologia, queria saudar aqui todos os feirantes da Feira Agroecológica de Teresópolis, que tive sábado no lançamento, né, da feirinha que se mudou, que foi ali para o Espaço Novo da Sudantex. A Feira Agroecológica também cumpre uma função essencial no nosso município. Uma pena que acabaram as feiras. Uma pena que a gente teve feira aqui em Teresópolis, finais de semana, que eram espetaculares. Uma pena que acabou. Deixa eu te perguntar, Carol, dentro ainda desse mesmo assunto, interior e cidade, nós temos em Teresópolis o turismo. Teresópolis é uma cidade turística. Embora a gente não faça um turismo decente, mas é uma cidade turística. Como é que você levaria o turismo? Você teria algum plano para levar o turista para conhecer o interior? Olha, com certeza. Como é que se faz isso? Eu acho que a gente faz fortalecendo as comunidades locais, né? Eu acho que o bom turismo, ele é aquele que proporciona também uma boa condição de vida para as pessoas que moram no local. Então, a gente tem aquele circuito da Teresópolis-Friburgo, que é um circuito belíssimo. Teresópolis é riquíssima, né, em água e montanhas. Aliás, nós somos a capital do montanhismo, né? Nós temos cachoeiras belíssimas e a gente explora muito pouco essa possibilidade do turismo lá na Teresópolis-Friburgo. Às vezes, um turismo muito voltado para os hotéis fazendas, né, e às vezes, para o grande empresário. A gente tem a possibilidade de expandir, né, mas também valorizando os agricultores familiares, né? A gente tem também a possibilidade da gente expandir as nossas trilhas. E por que não valorizar os nossos moradores locais? Eu tenho os meus alunos, por exemplo, Hélio, eles conhecem toda aquela região. Por que não fazer curso de capacitação para formar guias turísticos, para subir as montanhas? Tem a Caixa de Fósforo, tem a Cachoeira dos Frades, né? A gente pode pensar o turismo local como forma também de fortalecimento, de geração de emprego e renda para a população local, que é a melhor, que conhece o local. Então, a gente incentiva, por exemplo, os restaurantes locais. E a gente não vê isso. Recentemente, o Cantina da Serra, que fica ali em Venda Nova, em frente ao CIA, fechou. Por que não fortalecer aquele restaurante? Então, o turista que vai visitar a Cachoeira dos Frades, ele pode fazer um belo de um almoço ali. Você incentivar o turismo agroecológico, o montanhismo, já que Teresópolis é tão rica, né, na nossa natureza, é também fortalecer a geração de emprego e renda, é valorizar o nosso interior, que está muito, muito abandonado, né? E aí eu digo, a gente precisa melhorar as estradas, a gente precisa melhorar tanta coisa, né? Não só a estrada, mas da infraestrutura, como isso que você falou, ter centros. Por que a gente não tem um SEASA no interior? Ali os nossos agricultores têm que ir ou vai a Friburgo ou tem que descer a Caxias para fazer a troca. E a cidade perde muito de arrecadação. Como que a gente não tem ainda um SEASA na Teresópolis-Friburgo? Na volta do comercial, vou perguntar à Carol sobre a saúde no interior do município também. Como é que se preocupa com isso? A gente vai para o comercial agora. Esse bloco de comercial ele é um pouquinho maior, ele vai demorar um pouquinho, tá bom, gente? Um pouquinho mais, mas a gente volta já.